Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala talvez daquilo que seja o cerne do agir moral do cristão. Nós sabemos que isso tudo que Jesus diz no Evangelho, para nós é como se fosse feijão com arroz, o prato do dia a dia, porque nós crescemos ouvindo essas coisas. Acontece que, se nós olharmos para aquilo que é a história da humanidade, nós veremos que essas orientações que Jesus traz no Evangelho só se tornam o modus operandi dos seres humanos após o advento de Cristo. Porque antes não era assim. Antes não tinha este sentimento de gratuidade, essa generosidade, prestem atenção na palavra porque é difícil, magnanimidade, que é própria do cristianismo. Na primeira leitura, nós temos um desenho daquilo que seria a orientação de Jesus. Nós ouvimos o relato de Davi, nós conhecemos a história de Davi. Davi foi escolhido para ser rei pelo próprio Senhor. Deus é quem escolhe Davi. Dentre todos os habitantes de Israel, Deus pede ao profeta Samuel que se dirija até a cidade de Belém, uma cidade pequenina, que ninguém dava nada por ela, e que escolhesse dentre os filhos de Jessé que eram vários, para governar todo o povo de Israel. Samuel vai e então olha primeiro para o filho mais belo, para o filho maior, para o filho aparentemente mais apto para ser rei, mas o Senhor diz não, e assim vai até que chegue o menorzinho dos filhos de Jessé, Davi. O Senhor o escolhe e pede a Samuel que o unja e o consagre como rei de Israel. Só que acontece que tem um problema nessa história. O trono não estava vazio. Havia um rei sentado no trono de Israel. E o nome deste rei era Saul. Saul reinava sobre o povo de Israel. Acontece que as ações de Saul desagradaram o Senhor. Saul perdeu a graça diante de Deus, fazendo com que o Senhor tivesse que escolher um outro rei para que ocupasse o lugar de Saul. Isso acontece de forma secreta e velada. As pessoas não ficam sabendo que Davi tinha sido ungido rei. Mas acontece que com o tempo, Davi vai conquistando a simpatia das pessoas, vai se tornando um líder carismático. As pessoas olham para Davi e admiram a sua pessoa, despertando assim em Saul ira, raiva, ciúmes. Nós ouvimos isso com uma certa jocosidade, inclusive, não é? Saul matou 1000, Davi matou 10.000, né? Porque Davi era de fato um grande líder bélico, né? Guerreava muito bem, defendia o povo de Israel, e as pessoas o admiravam. E nós vemos então na atitude de Saul, que provocado pelo ciúme, pela ira, pela inveja, começa a perseguir e querer matar a Davi. O contrário da virtude que o Evangelho nos prega. Nós vemos em Saul a pusilanimidade, pequenez de alma, e não no sentido das bem-aventuranças. Uma alma pusilânime, pequena, mesquinha, que se move pelos sentimentos mais viscerais, se move pela inveja. E a leitura que nós ouvimos é a ocasião que Davi tem para acabar com este tormento na sua vida. Ele poderia ferir Saul, matá-lo, ir embora e a sua vida estaria em paz. Resolveria o problema, porque Davi teve que ser exilado. As pessoas o amavam, ele era rei de fato, porque o Senhor o havia consagrado para isso, tinha autoridade espiritual para exercer aquilo, poderia ter colocado a lança contra Saul e então ter resolvido seus problemas, mas não o fez. Magnanimidade, grandeza de alma. Não farei isso contra um consagrado do Senhor. Essa história é o desenho daquilo que seria mais tarde ensinado por Cristo após a pregação das bem-aventuranças que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Quando o Senhor diz: escutem bem, vós que me escutais, prestem atenção, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam,
bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por aqueles que vos caluniam. Isto é uma novidade, porque antes era olho por olho, dente por dente. Me roubou, te corto a mão. É simples. As coisas todas eram equivalentes. E se nós olharmos para sociedades que não são cristãs, nós veremos que ainda são assim. Pouco tempo atrás, conheci um padre que trabalhou 30 anos no Japão. A família dele era japonesa, veio do Japão para o Brasil, e ele nasceu no Brasil, mas a família toda é japonesa, e ele não entendia algumas coisas da sua família, porque ele havia nascido aqui, era educado num colégio brasileiro, com crianças brasileiras, mas entre a família deles, eles tinham um costume. Quando era aniversário ou acontecia alguma ocasião especial, quando nós presenteamos alguém, e na casa dele alguém era presenteado, então no aniversário dele, por exemplo, ele recebia um presente do tio dele, o pai anotava num caderno aquilo que ele havia recebido. Tinha uma cadernetinha onde ele anotava os presentes. E ele perguntou uma vez para o pai: por que você faz isso, papai? Assim, porque no aniversário do teu primo, eu tenho que dar um presente do mesmo valor que o seu tio te deu. Tem que ser equivalente. E quando ele foi enviado para o Japão como missionário, ele entendeu que essa coisa da gratuidade, da generosidade, da magnanimidade é próprio do mundo cristão. Porque nas sociedades onde não chegou o cristianismo, onde a maioria não são cristãos, as pessoas não vivem assim. Esta coisa que Jesus diz, emprestar sem esperar em troca, se para nós que fomos formados com esta mentalidade já é difícil, imagine para alguém que nunca ouviu falar de Cristo. Porque prestem atenção, o que o Senhor está dizendo não é que nós devemos exigir na medida que nós damos. Isso fazem os pagãos. Foi dito no Evangelho. Assim agem os pagãos. Nós temos que dar sem esperar em troca. Magnanimidade, grandeza de alma. Como dizem aí no ditado popular, fazer o bem sem olhar a quem. Dar sem esperar nada em troca. E não é dar a mesma proporção, é ser muito maior. Porque se te odeiam, você terá que amar. Se te perseguem, você terá que rezar. Se te fazem o mal, você terá que fazer o bem. Se vos amaldiçoam, você terá que bendizer. Se mentem a teu respeito, você terá que falar o bem da pessoa. Não está na mesma proporção. Não está no mesmo nível. Está acima. É muito superior. É muito maior. É muito mais grandioso. E dói. Porque se alguém nos faz o mal, nós sentimos-nos no direito de, pelo menos, ignorar a existência daquela pessoa. Nós achamos que somos virtuosos quando não desejamos o mal àquela pessoa. Mas não é assim. Nós seremos virtuosos quando nos fazem o mal e nós queremos o bem. Porque a indiferença também não é cristã. Não é aquilo que Jesus está dizendo no Evangelho. Se te perseguem, finjam que não existam. Seria fácil. Mas não é assim. E talvez, por isso comecei dizendo, seja o cerne, porque é uma das coisas mais difíceis da vida cristã. É uma das coisas mais duras. Vemos, e com muita frequência, famílias destruídas por conta de uma bobagem, pessoas que não conseguem se perdoar. E não são desconhecidos. Família. Não estou nem falando de gente que você não conhece. Famílias destruídas. Pessoas que se odeiam porque não sabem perdoar. Porque não têm magnanimidade. Estão como Davi poderia estar, esperando a oportunidade para cravar a lança no peito de Saul. Estão aguardando o momento em que poderão se vingar. Ou então, pior ainda, vivendo como se aquela pessoa não existisse. Quantas pessoas não conhecemos assim?
Talvez seja o nosso caso. Talvez tenhamos isso conosco. Talvez este evangelho para você tenha rosto, porque você vive uma situação dessa. Acontece que não pode ser assim, meus queridos. Porque se nós agimos desta forma, o que é que está nos diferenciando dos pagãos? O que é que nos torna distinto dos pecadores? Nada. Jesus é claro no evangelho: sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Agimos segundo Deus age. E é mais fácil que entendamos isso quando olhamos para as nossas vidas. Porque quando nós pisamos na bola, nós esperamos o perdão de Deus. Quando nós é que erramos, nós achamos, inclusive, que Deus é muito duro por tardar em nos perdoar, porque o arrependimento não vem. São 2 pesos e 2 medidas. Estamos aplicando 2 pesos e 2 medidas. Para os outros, o peso da espada. Para mim, o conforto da misericórdia. Mas não pode ser assim. Vejam aquilo que diz o Senhor: com a mesma medida com que vocês medem, vocês serão medidos. Esta medida que você coloca para os outros, que eu coloco para os outros, será a medida que será utilizada para comigo. O Senhor utilizará esta mesma medida para comigo. Será que eu passaria no crivo que eu estabeleci para os outros? Há que se perguntar: esta medida que você coloca para os outros, você passaria? E se você pensa que passaria, talvez a tua imagem de si mesmo não seja tão precisa. Parou para pensar que talvez você não seja tão virtuoso assim? O Senhor é misericordioso. Quando nós pisamos na bola, por pior que seja o nosso pecado, o Senhor está disposto a nos perdoar quando nós nos arrependemos. Aí você pode pensar assim: então quer dizer que para perdoar eu preciso me arrepender? Padre, para perdoar o outro, é preciso que o outro esteja arrependido? Padre, a resposta é não. Você receberá o perdão se você estiver arrependido. Mas o fato é que Cristo entregou a sua vida mesmo se você não se arrependeu. O Senhor morreu na cruz por mim, por vocês. Morreu na cruz por Pedro, por Tiago, por João, que ele amava. Mas morreu na cruz também por Herodes, por Pilatos, por Judas, por Caifás, por Anás. Se eles receberão o perdão porque se arrependeram do que fizeram, outros 500. Mas o Senhor os perdoou. E conosco deve ser assim. Mas padre, o fulano não parece estar arrependido. Ótimo, é melhor ainda para você, porque será mais configurado ainda a Cristo. E é isso que o Senhor diz no Evangelho: a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Vocês serão filhos do Altíssimo, por quê? Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. O filho age segundo a natureza do pai. Quando nós olhamos uma criancinha pequena dizendo um palavrão, nós sabemos que os pais dizem palavrão em casa, não é? Porque a criança repete aquilo que os pais fazem. Seremos filhos do Altíssimo se fizermos como nosso Pai, que é bom com os maus e ingratos. Aqueles que são maus e ingratos contigo, quando você for bom com eles, você será ainda mais semelhante a Deus. Nos diz o Salmo: o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. É assim que eu devo agir. Indulgente, favorável, ser paciente, ser bondoso, ser compassivo. Olhar para a miséria daquela pessoa e sofrer com ela. Não tratá-la como exigem as faltas dela. Olho por olho e dente por dente. Não. Não querer colocar punições proporcionais à sua culpa, mas perdoar, amar, ser generoso, ter magnanimidade, grandeza de alma. É isso que Deus nos pede, meus queridos. É duro? É difícil? Mas somente assim seremos filhos do Altíssimo. Somente assim seremos como Cristo.
porque o cristão é alter Christus, outro Cristo. Somente assim, quando estivermos humilhados, sofridos, escarnecidos, escarrados, pendurados na cruz e dissermos: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Será assim, e somente assim, que nos configuraremos a Cristo. E a nossa recompensa, quando agirmos assim, será grande. O Senhor colocará no nosso colo uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, porque Ele não se deixa vencer em generosidade para quem é generoso. Por isso vamos pedir ao Senhor no dia de hoje que os nossos corações sejam magnânimos, que sejamos como Davi, que mesmo tendo oportunidade de nos vingar e de resolver os problemas de nossas vidas, não o façamos por misericórdia. Que sejamos como Jesus, que independente dos sofrimentos que passemos, digamos: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, para que assim nós não hajamos como os pagãos, mas sejamos de fato como filhos do Altíssimo, como o Senhor espera que sejamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,